Mais uma vez vivendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus proposta para esse dia está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 até o final do Evangelho, versículo 45, e diz assim: aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, pode limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: vê que não digas a ninguém, mas vai, mostre-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda a parte vinham ter com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante essa cura de um leproso. A gente, se pegar os detalhes da palavra de Deus, a gente não pode estender muito, o tempo infelizmente é um pouquinho curto, mas essa palavra é riquíssima. Como Jesus encara o leproso, porque o leproso naquela época de Jesus era uma pessoa que, até por questão de sanitária, questão de segurança da população, né? Hoje que a gente conhece a hanseníase, hoje tem cura, na época de Jesus não tinha. Então aquela pessoa estava condenada à morte e tinha-se medo de quê? De que aquela doença se espalhasse na região. Então quando se identificava, e quem tinha a função de identificar quem era leproso ou não era o sacerdote, quando se identificava a lepra, a hanseníase em alguém, essa pessoa era expulsa daquela comunidade, vivia à beira do caminho, vivia longe, e era tão humilhante a situação daquela pessoa, que se alguém se aproximasse, ela mesma tinha que se condenar gritando: leproso, 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 para que a pessoa se afastasse dela. Então, além de todo o sofrimento que a doença causava, tinha o sofrimento social, a pessoa não tinha contato com ninguém. E Jesus, ao encontro, quando se encontra com aquele leproso, já sabendo aquele leproso da fama de Jesus, ele se lança, se ajoelha aos pés de Jesus e diz assim: se queres, pode me curar. E uma coisa linda do Senhor, olha como o Senhor ama, o Senhor toca aquele leproso. Jesus podia muito bem, como fez Eliseu quando curou o leproso, o sírio leproso. Eliseu nem sai à porta para conversar com o sírio, mas manda que ele se banhe 7 vezes no rio Jordão. Jesus faz diferente, porque é o próprio Deus e é o Deus que ama. Ele toca aquele leproso, ele experimenta aquele leproso, o toque do próprio Deus na cabeça dele, dizendo: eu quero ser curado. Hoje Jesus entra na nossa casa, entra nos nossos lares, entra em nossa vida, independente de qual seja a nossa lepra. E aí eu vou usar o sentido geral, qual que seja o nosso pecado, qual que seja o nosso estado de vida. E principalmente daqueles que já participaram de igreja e hoje estão afastados e dizem: não, isso já não é mais para mim. Não é para mim, não é para você o quê? A alegria, a felicidade plena, a experiência com Jesus. Aqueles que serviram muito ao Senhor e hoje estão cansados, estão com a lepra do cansaço. Aqueles que também estão mergulhados no pecado e dizem: Deus se afastou de mim. Deus não se afastou de você. A lepra te afastou. Não estou falando da doença hanseníase. Estou falando do mal que nos afasta da presença do Senhor. Isso afastou você da presença do Senhor. E é tempo de quê? É tempo de voltar. É tempo de se ajoelhar diante do Senhor, e o Senhor se deixa revelar nas igrejas, nos sacrários, nas missas, nos grupos de oração. É tempo de voltar aos grupos de oração, se ajoelhar ali e dizer: Senhor, se queres, pode. Se você está triste porque o Senhor se demora a atender um pedido, se ajoelha diante de Jesus e diz: se queres, pode. E ouça do Senhor primeiro te tocar e dizer: eu quero ser curado, ser liberto e que tenha a paz.
Deus abençoe a cada um de nós. Para ser curado, você tem que primeiro querer, depois pedir e, por fim, acreditar e se apropriar. Esse é o caminho que o Senhor escolheu. O Senhor quis que nós participássemos das graças que Ele derrama sobre nós. E assim acontece.